galera, aquela é esse sorriso. Vamos reagir ao vídeo do polêmico, inteligente, catedrático, PhD, 38, inteligente, como já falei, uma dicção perfeita. O cara é polêmico, mas é verdadeiro em muitas partes. Você concorda com tudo que ele faz? Curte e compartilha se tu gosta de inteligência. Papo cabeça. Ele está falando sobre diferença no Redcast. Segue lá o canal dos caras. Redcast. Sobre diferenças interraciais, um tipo de psicodia. Vamos lá. Nenhuma das duas tinha patologia e a diferença era de dois desvios padrão de inteligência. Uma foi criada por uma família tradicional na Coreia e uma foi criada por uma família progressista na Califórnia. Vocês podem adivinhar qual era a gorda e qual era a magra? Vocês podem adivinhar qual era estúpido e qual era inteligente? A gorda, eu acho que é da Califórnia. Será que a gorda era do interior tradicional da Coreia ou da Califórnia progressista? Qual era a burra e qual era inteligente? E qual era a estúpida e inteligente? Hein? É difícil vocês adivinharem qual é qual? Não? A estúpida, com certeza, da Coreia. Porra, eu vou até mandar o link pra você botar na descrição. Esse é um trabalho extraordinário, inclusive para os pais verem a responsabilidade que eles têm com os filhos, não é isso? Você pode realmente destruir um potencial físico e intelectual da pessoa na infância, né? Mas sobre a questão de diferença de QI entre homens e mulheres, qual é a sua opinião final? Eu não lembro qual era a diferença entre as duas, mas eu lembro que dava tipo 2 dígitos padrão, uma coisa absurda, que não era para acontecer uma pessoa com a genética igual, não é isso? E sem uma patologia. E não houve nenhuma patologia identificada. A mulher, a inferior, não tinha nada, nenhuma lesão cerebral, nada. Fez a escola e tal, era servidora pública. Que porra é essa? A criação, não é isso? Vou comentar separado. Primeiro, depois eu vou comentar do caso das irmãs gêmeas. Com relação a das mulheres, do SAT é aplicado nos Estados Unidos em dezenas de milhões de pessoas todos os anos. Irmão, SAT não é um teste de QI. Desde os anos. Mas a correlação é 0,82. Se você for pescar nesse feriado, você tem que fazer essa aí. Tem alguma correlação, mas não é um teste de QI, né? No Conselho Federal de Psicologia, eles adotam no Brasil e quase todos os lugares do mundo o mesmo padrão. Se tem uma correlação acima de 0,6 entre um teste de QI novo, que foi criado agora, e um teste já existente, para validar aquele teste novo, se é acima de 0,6, eles consideram que é suficiente para que seja validado como adequado para... E o SAT tem 0,82, quer dizer, ele cumpriria os critérios necessários para que fosse aceito como um teste de QI. Só não é aceito porque eles não é rotulado como teste de QI. Mas o objetivo dele não é esse, ele é feito para outra coisa e serve para isso, não é isso? Para aprovação da universidade e tal. Isso. Mas, pois é, inclusive fora dos Estados Unidos, embora seja prioritariamente dentro lá. Mas, assim, ele é equivalente em todos os quesitos psicométricos a um teste de QI. Todos não, mas sim. Os quesitos fundamentais, sim. Né? Ele tem uma carga cultural mais elevada do que um teste de QI tradicional. De regra, inclusive, de inglês e tal, né? Que depende da instrução do cara. Ele é contaminado por fatores culturais, apesar de, por exemplo, o VAIS também é contaminado por fatores culturais. É um teste de QI e tem fatores culturais. Apesar disso, né, o VAIS é considerado um teste de QI. A rigor, o SAT atende aos critérios e pode, inclusive, quando eles falam, o QI do presidente dos Estados Unidos é tal, o QI de tal jogador de geralmente basquete é baseado nisso. É baseado no SAT ou no GRE ou no ACT, que são os testes mais usados nos Estados Unidos. Ou, quando é no Reino Unido, o TPA, o ERINAT, outros testes que são equivalentes ao SAT. E o SAT, que foi aplicado em dezenas de milhões de pessoas, você tem as curvas de evolução de homens e mulheres separados, o do homem é um pouquinho por cima ao longo do tempo. Assim, dá uma diferença pequena de uns 2... Se for converter o score do SAT em QI, dá uns 2 pontos de diferença ao longo da história. O que é mais grave ainda, se você considerar a distribuição, que a mulher é muito mais distribuída no centro estreita, e o cara é muito mais distribuído nas pontas. Tem mais estúpidos, imbecis, idiotas homens e tem muito mais gênio homem. Isso é uma consequência... Concordo. Não, mas isso é um fato, consequência da estratégia evolutiva vencedora. A estratégia evolutiva vencedora da mulher é assumir risco ou ser aversa a risco? Qual a estratégia evolutiva vencedora para o homem? A maioria dos homens na história da humanidade não tiveram descendentes. A maioria das mulheres na história da humanidade tiveram descendentes e a proporção de curtida no Tinder. O homem competir e a mulher é colaborar. Né? É isso. O homem tem que competir. Tá dentro da gente, bicho. Homem competindo tá dentro e da mulher gente. colaborando. É isso, só que você vai gerar dispersão maior. Agora, a média pra cima e a média pra baixo... Mas então, a média é a mesma, certo? Não é mesmo. Não é mesmo? Não, não é mesmo. Tem uma pequena diferença. A diferença é que tá. Tem que analisar essa questão da média, porque não é simples essa questão. Porque você tem uma pequena vantagem dos homens em relação às mulheres, só que tem vários pontos a considerar. Primeiro, as pessoas que vão fazer o exame para ser aprovados, você tem uma predominância
de homens que pode ter um QI. No grupo que foi fazer o teste, você tem uma predominância de homens com QI um pouco maior. Outro ponto é o efeito que ele acabou de citar, que você tem as pessoas que fazem os testes para entrar em Harvard, Yale, Princeton, etc., não são a média da população, são um pouco acima da média. O cara que tem 70 de QI não vai prestar vestibular. Então você tem um corte, aí você está empurrando o desvio padrão todo para cima. E aí você vai ter esse efeito que ele acabou de citar. Os homens têm um desvio padrão, os homens têm uma distribuição mais larga, então você tem uma concentração maior de homens com QI mais alto nos níveis mais altos. Então, se você pega uma curva que você cortou de 70 para baixo, você puxou tudo para cima, você está favorecendo os homens em relação às mulheres. Isso já poderia explicar essa diferença dos 2 pontos a mais no SAT em comparação às mulheres. Outros então, efeitos os homens têm um QI maior, né? Por causa da avaliação. E se você... Não, mas agora o mais interessante é isso. Não é simples essa questão. O mais interessante é isso. Se é controverso se os homens são mais inteligentes, beleza, não vamos discutir isso. É incontroverso que a mulher é mais concentrada na normal. Se a universidade não é para todo mundo e tem muito mais... A distribuição do homem, a cauda é muito maior. Era para ter mais ou menos homens na universidade. E por que tem mais mulher na universidade? Esse ponto que eles estão falando, a universidade você não pega a média patológica, não é isso? Indulgência patológica. A universidade não é a média da população. Você é medicina na USP. Corte de 1 em 100. É 2% da população, é 0,1% da população. Então você tem QI 2 desvios padrão, 2,2 desvios padrão acima da média. Então nessa fração você tem uma predominância muito maior de homens do que de mulheres. Na média é difícil determinar com segurança. Não se sabe exatamente, com base exclusivamente no SAT. Aparentemente, os homens têm um pouquinho acima da 102 contra 100, a favor de 2 pontos a mais. Só que tem essa questão que eu comentei agora há pouco, como eu tinha falado, que você tem uma distribuição mais larga, o desvio padrão é maior entre homens do que entre as mulheres, e isso já poderia explicar esses 2 pontos. Porque você não tem a média fazendo os testes. O que você tem, na verdade, é uma fração já pré-selecionada, tem uma self-selection, né, das pessoas que são mais inteligentes, que são os que vão tentar fazer exame vestibular. É que tem Isso já vai favorecer os homens nesse... O score que você teve parte... E outra questão é, essa parte que ele comentou que eu concordo totalmente. Nas universidades, você não está pegando a média, você está pegando 1% acima da média, 2%, você está pegando 5%. Um curso que você tenha 20 candidatos por vaga, é 5% do topo superior. Nesse nível, se você pega os 5% de homens de QI mais alto e os 5% de mulheres de QI mais alto, os homens, não só QI, mas qualquer avaliação que você faça, por exemplo, os melhores escritores, na média, as mulheres escrevem melhor que os homens, se comunicam melhor que os homens na média, mas os melhores escritores do mundo são homens. Na média, as mulheres dançam balé muito melhor que os homens, na média, mas os melhores bailarinos do mundo são homens. Então, quer dizer, quando você pega acima da média, os homens estão predominando. Inclusive intelectualmente, não só intelectualmente, vários outros campos diferentes. Quando você pega, no caso especificamente da universidade, que é o ponto de corte que a gente está comentando, se você pega mulheres e homens, os homens com QI acima de 130 são muito mais numerosos do que as mulheres com QI acima de 130. E não só QI, mas qualquer avaliação cognitiva que você considere, os homens são muito mais numerosos, acima de 130, ou 2 dígitos padrão acima da média, do que as mulheres. Entretanto, tem esse ponto que ele citou. As mulheres acabam sendo mais numerosas nas universidades do que os homens. Só que tem outros fatores a considerar também. Porque os homens, muitas vezes, eles estão lá bebendo cachaça no bar, eles estão lá atrás de futebol e a mulher está lá tentando estudar. É verdade, é um fato. É um fato. Então, assim, não é só uma questão cognitiva. Você tem que considerar fatores comportamentais, fatores sociais que estão envolvidos. A mulher, ela é mais dedicada. Talvez elas não sejam tão inteligentes quanto, mas são mais dedicadas, mais empenhadas. Porque, mas se houvesse cota se houvesse cotas para mulheres em universidade, você poderia criticar, as mulheres estão entrando, mas não tem cotas. Tem cotas para negros, mas mulheres não têm. Então, como é que elas são mais numerosas não havendo cotas? Porque tem realmente uma competitividade justa, elas não estão levando uma vantagem. Pelo menos não estão levando uma vantagem diretamente na... Você concorda com ele? Lembre-se, concordar não é discutir, né? Blicar. Concordar é uma maneira que as pessoas sábias chegam a um denominador, a um consenso. Você concorda com ele até quantos por cento? De 1 a 10, de 1 a 100. Dê tua opinião, que é muito importante. Elas podem levar uma vantagem. Amplamente comprovado que as mulheres mais bonitas têm notas melhores com a mesma prova. É amplamente comprovado que judicialmente mulher tem penas inferiores ao homem no mesmo crime igual, porra. Sim. Aconteceu no Brasil,
Os dois cometeram o mesmo crime e a mulher se safou porque tinha Sim. filho. Rapaz, isso é amplamente comprovado, porra. Sim, sim, Tipo assim, sim. o professor universitário dá uma nota melhor, a menina mais bonita. Imagine mulher em relação ao homem, porra. Sim, Que mas no isso aí, vestibular. pelo amor de Deus. Mas no Dentro de sua vestibular. casa você trata a sua filha igual a seu filho. Eu tava conversando aqui. Você vai dizer pra sua filha se vire mesmo. Você vai a pé, se vire pros Protege pivetes mais lá. a filha. Ou não? Sim, Hein? concordo. Pelo amor de Deus, Concordo. qualquer família é feita Agora, no princesa. vestibular, A gente se investe for- 10 a 20% mais na filha mulher, porra. Ou não? Sim, mas no vestibular, uma prova justa aplicada, que você não. Um exame cego, que você não sabe o que Rapaz, você o está avaliando. vestibular acabou. Hoje em dia, a maioria das universidades no Brasil é aquela merda do Enem, que as questões que a galera mais acerta vale mais. Você perguntar lá quem é a protagonista da novela das 6, vale mais do que o fatorial de 3, porra. Porra, aí Já, calma é aí. foda. Você acha que tem mais moleque que sabe quanto é fatorial de 6 ou quem é a protagonista da novela das 8? Tutorial de Não tem essa merda lá que quanto mais gente acerta a porra da questão vale mais? Tem que ser o inverso. Quanto mais gente errar, a porra tem que valer mais, não é isso ou não? Hein? Concordo. Tem certas questões que isso é escrevem no absurdo, lado errado. porra. No lado errado. Mas isso aí é pra chorar, isso aí é pra Teve chorar. uma na pergunta verdade. lá que era um negócio assim também. Caiu na prova do Espírito Santo. Aqui, ó, Casa Grande, a galera que inclusive dizia que ele era bolsonarista, não sei o quê. Teve uma prova da PM do Espírito Santo sobre os fundadores do MST. Você tem que saber o nome dos caras. O cara vai ser PM agora, tem que ser. Aí na Bahia teve prova na PM, que a questão era qual trans com pênis que ganhou um prêmio lá, que eu nunca tive nenhum dos. Tinha 5 opções lá que eu não sabia que era ninguém, velho. Aí o cara tem que. É fofoca de viado agora, aquele negócio de. Imagine, velho. Porque. Você ser viado, ser policial, agora você tem que saber fofoca de viado. O outro tem que saber o histórico, os fundadores do MST. Que desgraça é essa, velho? Hein? Você acha que você não vai estar no Enem daqui a pouco? Daqui a pouco Não, já porque acabou, assim, velho. mas aí, mas peraí, esse é um problema, de... Não, antigamente era racionais no Enem, agora não é nem isso mais. Não, é fofoca gay. É fofoca gay, meu irmão. Por quê? Sim, mas se a prova for justa, porque você está citando um problema grave do Não é conteúdo da justo. prova. O cara que souber a fofoca gay acerta, o cara que não souber erra, não é isso ou não? Não, tem um conteúdo grave, aí a prova tá contaminada por conteúdo Sectarismo. esquerdista. Eu nem chamo isso de doutrinação. Doutrinação tem que ter uma doutrina, não é isso? Essa merda é sectarismo militante, não é isso? O nome disso é sectarismo militante. O cara que ensina. Tem alguma doutrina nisso? Não tem doutrina nenhuma, né? Isso é propaganda política, né? Mais ou menos. Bom, Propaganda ideológica, política. eu não entendi exatamente qual foi a conclusão, mas eu acho que os homens só vão ficar então sendo mais inteligentes que as mulheres. Não. Na média a gente não sabe exatamente. Na média tá muito parecido. Tá muito parecido. Tem uma pequena vantagem. Não, mas isso daí- O SAT é mais... Porque assim, quais estudos tem sobre... São pouquíssimos estudos que tentam investigar isso, inclusive porque é politicamente incorreto investigar. Então eles não querem nem saber conhecer informação sobre isso. Como eles não querem conhecer informação, tem que procurar por vias diretas. Quais são as vias diretas que nós temos? Por exemplo, o SAT. O SAT é aplicado em homens e mulheres, é uma prova razoável para essa finalidade, e os resultados são esses. Só que os resultados são esses, mas eles podem estar contaminados pelos motivos que eu comentei. Então, é difícil de julgar corretamente. Porém, entre os níveis mais altos, a partir do nível universitário, por exemplo, a pessoa que vai para a universidade ela não tem o QI médio, ela está um pouco acima da média. A pessoa que conclui um mestrado, um PhD, está um pouco acima do que conclui. Nesse nível, a porcentagem de homens inteligentes é maior do que a porcentagem de mulheres inteligentes. Certo. Entretanto, a porcentagem de mulheres na universidade é maior do que a de homens, conforme a mãe comentou. Então, quer dizer, você tem uma inconsistência, uma coisa estranha, pelo motivo que ele citou das provas inadequadas. O conteúdo das provas está contaminado, está enviesado. Então, se as provas for, no caso do SAT, o GRE, o ACT, até onde eu sei, não estão contaminados. Eles são provas adequadas. No Brasil, a FUVEST antiga, mesmo de 2004, 2005, a FUVEST era bastante razoável. O Enem parece que é pior que a FUVEST. Embora ele tenha, por exemplo, psicometricamente, o Enem é melhor porque você teria de resposta ao item. A FUVEST você teria a clássica dos testes. Agora, no conteúdo das questões, o Enem está gravemente contaminado. Mas sabe o que é isso que eu ia falar? Isso mostra que pelo menos duas pessoas estão erradas. Caíto Maia e quem? Pablo Marçal, Trezitão. Quê? Pablo Marçal tá errado. tem? Porque ele falou que as mulheres são mais inteligentes que os homens, comprovadamente. Mas ele não falou isso cientificamente, né? Ele falou por um... Politicamente. né? Ele não falou cientificamente. Falou politicamente, Ele não é não isso está ou não? preocupado... Por exemplo, quando teve o discurso, o Boulos e o Pablo Marçal. O Pablo Marçal pegou a carteira e foi exorcizar o Boulos com... Foi. O que o Boulos foi professor universitário, em várias universidades. Não estou defendendo o Boulos, estou analisando os fatos. de quê?
Não, aí é outra história, mas Sim. pra todos um os professor fins. universitário, tem que disciplina é essa, né? Não, pois é é. igual o cara de professor universitário de Aí- cálculo e de sociologia, é totalmente diferente. Na né? verdade, Não, tem que ver o que é, Na né? Isso verdade, não. foram lá e falaram Totalmente que ele diferente. Professor foi... universitário é coisa ampla. Ele foi professor convidado algumas vezes, É isso, mas nunca cara, trabalhou. Ele é servidor público. O presidente da República e o Gari são servidores públicos, não é isso? Não, nem foi isso. Ou não? Nem foi o caso dele. Você concorda comigo que o Gari municipal e o presidente são servidores públicos ou não? Ele é servidor público, o professor tem que ver o que porra é que ele tá. Primeiro, como é que esse cara foi parar nessa posição? O que é que ele lecionava, não é isso ou não? Sim, pois Ou é. não? Sim. Só que nesse ponto específico, a maneira como foi, o resultado final disso aí foi o quê? Votos pro Marçal, sendo que ele não ganhou um debate ali, não houve uma vitória dele dialética que justificasse ele levar a vantagem ali. Mas e a opinião do Caio Maia? Não conheço a pergunta. Aqui, ó, vamos ouvir aqui agora. Sem problema. A mulher ela é muito mais competente para tocar uma empresa do que um homem, cara. Galera, eu tô aqui no Rock in Rio, mas eu precisava fazer uma declaração que tá aqui, tá lá, cara. A força da mulher, a competência da mulher, a sensibilidade É um de uma discurso mulher. conveniente, A né? mulher, ela é Mas muito a mais maioria que vota é mulher, né? Pois é. do que um Não, A mulher- homem, cara. é uma maioria pequena, né? Tipo 51%, né? Mas a maioria absoluta, né? 80% mulher, mental. Mulheres e crianças mentais, não é isso ou não? Porque a maioria dos homens são mulheres mentais, a maioria das mulheres são crianças mentais, não é isso? Exatamente. A maioria é mulher mental, não é isso? Exatamente. A maioria estava Exatamente. formalmente demonstrado com Platão e 95%, Aristóteles. A maioria é escrava pela própria 95%. natureza, não quer assumir responsabilidade, não é isso? Isso É eu emocional, não Isso eu responde concordo. racionalmente, não é isso? Histérico. Ah, não sei o que, você me ofendeu, não é isso? Eu eu sou concordo. homem. Ah, não. Eu sou homem. Entendi. Você falou hoje